Olá! Hoje, 21 de agosto, quarta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lex. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos de 1 a 11. Eu vou ler aqui o começo dessa palavra. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E aqui, depois eu vou ler o versículo 5, mas aqui eu já quero fazer uma primeira reflexão. Uma profecia, uma palavra que o Senhor dirige contrário aos pastores de Israel, que podemos dizer que hoje são os nossos sacerdotes. Perceba, muitas vezes a gente ocupa a nossa vida de ficar falando mal dos padres, mas o nosso papel de fiel, o nosso papel de leigo é rezar pelos padres, não é falar mal dos padres, porque nós não somos juízes, assim como não devemos ser juízes dos nossos irmãos, nós não devemos ser juízes dos sacerdotes, porque a palavra de Deus nos ensina que a quem muito é confiado, muito será cobrado. Então, o justo juiz é Jesus, o justo juiz é Deus. E quando eu me ocupo de fazer juízos de valores acerca dos sacerdotes, eu estou usurpando o lugar de Deus. Então, nós leigos devemos fazer uma única coisa por todo o clero: rezar por eles. Rezar para que Deus, o Espírito Santo, levante na igreja sacerdotes santos. Homens que de fato busquem a santidade e apacentar as ovelhas de Deus. Porque Deus fala na palavra: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, ou seja, que utilizam o sacerdócio para consolar a própria vida, para atender aos próprios interesses. Mas julgá-los não é o nosso papel. O nosso papel é rezar para que Deus levante no seio da igreja pastores que apacentem as suas ovelhas, que cuidem de suas ovelhas. E como é maravilhoso ser pároco, né? Ser de uma paróquia, ser de uma comunidade, de um local onde nós temos um padre que busca a santidade, um padre que busca a santidade, que tem um sacerdócio santo, faz toda a diferença na vida daquele local que ele governa. Um pastor que cuida, que tem cheiro de ovelha e sorriso de pai. Nós devemos rezar e pedir que esses santos sacerdotes anônimos, quantos não tem espalhados pelo mundo, eles se multipliquem e não ocupar o nosso tempo falando mal de qualquer sacerdote. Devemos rezar pelos que não estão no caminho correto, no caminho de Deus, rezar pelos padres que perderam a fé, mas sobretudo rezar para que Deus levante no seio da igreja sacerdotes santos e que nós possamos ser auxílio para esses padres viverem uma vida santa e apacentarem as ovelhas de Deus, que somos cada um de nós. Mas no versículo 5 fala: as ovelhas dispersaram-se por falta de pastor. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor. E aqui eu quero falar para os pais, para você que é pai, você que é mãe. Quantas vezes você que é pai ensina seu filho a beber,
a torcer por um time de futebol. A gente ensina tanta coisa aos nossos filhos, e coisas boas, coisas não tão boas, mas a gente não ensina sobre as coisas de Deus. E a predileção dos nossos filhos é pelos pais. Está impresso na alma de um filho e de uma filha. Os melhores professores, os professores preferidos deles são os pais. Os professores preferidos, repito, dos nossos filhos são os pais, os seus pais. Então, a gente ensina sobre tudo na vida para os nossos filhos, mas muitas vezes a gente terceiriza a educação das coisas de Deus. E o Senhor nos confiou aquela alma. O primeiro catequista do nosso filho, da nossa filha, deve ser a gente. Devemos ser nós. E a gente deve fazer isso independente da idade do nosso filho. Ah, Vitor, mas o meu filho já é mais velho. Sim, mas começa hoje então. Começa a partilhar a Lexio Divina, começa a partilhar a liturgia do dia, começa a conversar sobre a palavra de Deus, pega o catecismo, estuda, debate, adquire conhecimento, leva para ele. Se seu filho é criança, procure materiais, tem tantos. Hoje a gente tem a grande graça de usar a internet para o bem, né? Então, hoje a gente tem streaming católico, pô, que você tem desenho e filmes que vão edificar a vida dos teus filhos. E aí você assiste um filme, você assiste um desenho e depois conversa sobre ele. E o seu filho vai aprender sobre a vida católica, a vida dos santos, o magistério da igreja, a palavra de Deus com você, pai e mãe dele, que são os professores preferidos, porque quando um pai e uma mãe falam para um filho, é diferente de quando um professor fala. E os professores, eu tive professores excelentes em todas as etapas de minha vida, mas é diferente quando o meu pai e a minha mãe falavam. Então, fica aqui esse convite. Promova a catequese dos seus filhos, para que seus filhos não sejam ovelhas sem pastor, porque o pastoreio dentro de casa, da nossa família, quem faz é a gente. E nós devemos ser esses promotores para edificar a fé dos nossos filhos. O evangelho de hoje, Jesus fala para os seus discípulos que uma parábola, né? Jesus diz: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então esse patrão, ele sai de madrugada e contrata trabalhadores para trabalhar na vinha dele. Depois, ao meio-dia, ele contrata trabalhadores para trabalhar para a vinha. Depois, às 3 da tarde, contrata novos trabalhadores para trabalhar para a vinha. E às 5 da tarde, já no final do dia, começo da noite, ele contrata novos trabalhadores para trabalhar na vinha dele. E com todos ele combina o mesmo valor, uma moeda de prata. E os primeiros se sentem injustiçados, porque eles começaram a trabalhar desde o início do dia. E vai ganhar a mesma coisa que os que começaram a trabalhar no final do dia. O que é que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Que não importa se você tem 50 anos dentro da igreja e se você tem um neófito. O reino dos céus é para todos. O reino dos céus é para aqueles que se convertem, creem no evangelho e decidem mudar de vida por amor a Jesus e fazer a vontade de Deus e viver uma vida santa. E quantas vezes a gente no seio da igreja tem ciúme de quem chega depois. A gente tem ciúme de quando a gente tem um ministério e aí a gente se destaca no nosso ministério, mas depois chegam outras pessoas e começam a se destacar também, a gente fica com ciúminho. A gente quer atenção para nós, a gente acha que a gente é insubstituível, né? Então Jesus quer nos tornar humildes aqui e dizer o seguinte: olha, que maravilha que você está vivendo a sua vida dentro da vontade de Deus, buscando o reino dos céus. Mas quem chega depois vai para o reino dos céus também, se fizer a mesma coisa, preferir a vontade de Deus e preterir a própria vontade, assumir a palavra de Deus, pautar a sua vida na palavra de Deus, viver os sacramentos, viver os mandamentos e mudar de vida por amor a Jesus. E o que nós devemos fazer? Pedir ao Espírito Santo que faça cair por terra todo o ciúme, toda a inveja, que a gente possa vir a sentir dos nossos irmãos, dos irmãos que se destacam no serviço, para que
a gente possa virar a chave e não somente não sentir ciúme e inveja, mas ajudar o nosso irmão a elevar-se, a fazer de tudo para que de fato ele seja tudo aquilo que Deus sonhou que ele fosse. Aqui eu encerro com o pensamento de São José Maria Escrivá, do qual eu sou devoto. Ele vai dizer assim: aspiração, que eu seja bom no que eu faço e todos os outros sejam melhores do que eu. Quebra um pouquinho a lógica do mundo, né? Mas essa é a lógica de Jesus. E Jesus é nosso mestre, é a quem seguimos. Jesus é nosso Deus, é a quem servimos. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.